Carol Malta, especialmente para os homens. É? Fala homem dele. com H maiúsculo. Oba! Porque decisão tem que ser tomada e elas precisam ser tomadas com firmeza. E por isso que para serem tomadas o homem tem que ser com H e H maiúsculo. Palavra do Senhor, você conhece bem esse texto, diz lá em Josué 24:15, diz assim: se porém não agrada a você servir o Senhor, ok, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse texto, que sempre que eu pego para meditar, sempre que eu leio esse texto, sempre vai me trazer algumas direções assim novas e muito especiais. E eu vejo aqui, assim, eu estava olhando pelo prisma de olhar a posição do homem Josué aqui. E o homem precisa ter essa posição firme, por isso que o título desta devocional é Homem com H maiúsculo. E é exatamente para isso, esse homem que tem essa decisão e esse homem que põe as coisas de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 nos ensina que a gente deve buscar as coisas de Deus em primeiro lugar e as outras coisas, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas. O homem com H maiúsculo, o homem de Deus, ele precisa sim, claro, estabelecer as suas prioridades, saber que não é o futebol, não é o trabalho, não é o carro, não são os amigos. Tudo isso é importante na nossa vida? Eu não tenho dúvida de que seja. A gente está errado ter ali, dar importância para o trabalho, para o carro, para os amigos, não tem problema nenhum, mas que isso não seja prioridade às coisas de Deus. Um homem de Deus com H maiúsculo, certamente ele sempre vai amar a sua esposa e os seus filhos. Josué trata essa questão como uma proteção de Deus, sendo ele um homem de Deus, ele, amando a Deus prioritariamente, ele protege a sua família. O homem de Deus sempre vai proteger a sua família como forma de amar. Ele não vai expor a sua família em momento nenhum, ele não vai pensar em trabalhar o tempo todo, porque ele vai saber equilibrar o lazer com a parte do trabalho, ele vai saber equilibrar a parte espiritual, e é exatamente isso porque o homem com H maiúsculo, ele vai ser sempre completamente dependente de Deus. E claro, isso tudo em oração. Um homem de Deus, ele é marcado por oração. Aquele tempo onde ele se retira da casa, ali os seus filhos sabem, olha, nós não podemos importunar o papai porque o papai está orando. Nós não podemos importunar a mamãe porque a mamãe está orando. O homem com H maiúsculo, ele sempre vai dar essa mostra para os seus familiares e para os seus filhos. E claro, o homem de Deus com H maiúsculo, ele sempre vai ser responsável nas coisas de Deus. Ele vai ser responsável com o zelo com a igreja, ele vai ser responsável com a doutrina que ele recebe na igreja de Deus, ele vai ser aquele homem que vai ter a representatividade ali no seu trabalho de Deus como embaixador. E claro, esse homem de Deus, ele sempre vai valorizar os aspectos espirituais. Homem com H maiúsculo, ele também se estabelece como um E maiúsculo, um homem espiritual. Aqui Josué, sobretudo, ele nos mostrou isso. Ele fez escolhas de deuses e Deus, de a quem servir e a quem ser, a quem se entregar. Então, o homem de Deus, ele cuida do aspecto espiritual para que ele sempre se mostre como um líder em casa. Ele nunca vai negociar os seus princípios, ainda que ele passe a entender, conhecer, e ele vai buscar, claro, obviamente, esse crescimento. Então, a pergunta é essa. E hoje, as suas decisões te tornam um homem com H maiúsculo? Entre parênteses, essas decisões também te tornam uma mulher com M maiúsculo? Então, que você seja desafiada a ser essa expressão do amor de Deus aqui nessa terra. Vamos orar? Pai, bom é poder estar aqui, ó Deus, compartilhando um pouco da palavra. Uma rápida devocional, mas que nos faz, ó Deus, pensar a respeito da nossa postura. E uma vez, ó Deus, que o Senhor nos ensinou que o reino de Deus ele é tomado por força, certamente essa força já nos diz também a respeito da postura do homem de Deus, da mulher de Deus.
Então, Deus, que hoje, quando a gente vislumbra uma semana aí chegando, muitos desafios, o país efervescente, a nossa sociedade, Deus, cada vez mais caótica, mas nós sabemos que o reino do Senhor é esse reino espiritual. Por isso, a Deus, a oração que mais uma vez nós fazemos é a mesma oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim no nosso coração, como ela é feita no céu. Assim no nosso trabalho, como é feita no céu. Assim na nossa casa, como ela é feita no céu. Sem oposição, dando ao Senhor a condição de Senhor e Salvador. Eu abençoo a família que nos assiste agora, abençoo o homem e a mulher que nos assistem agora. E claro, eu abençoo o meu país, eu abençoo o meu Brasil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.